Muito obrigada, senadora Luísio. Eu quero cumprimentar todos os presentes, senador Suplicy, a todos os colegas aqui, aos amigos aqui que compõem a mesa e rapidamente usar da palavra para ocupar aqui alguns minutos na tentativa de trazer alguns subsídios e alguns argumentos que auxiliem nessa discussão, sem dúvida alguma, hoje, integrante de uma das pautas mais importantes para a sociedade brasileira. E acredito que a gente precisa fazer esse debate, fazer essa reflexão, buscar enfrentar os argumentos, as situações, os problemas no âmbito, no universo da questão da droga. Professora Beatriz, sim, pois não. Desculpa a interrupção. O senador Vital do Rego é o presidente desta comissão. Ele está aqui para pedir desculpas e justificar a sua ausência desta audiência, uma vez que ele vai presidir a CPI Perfeito. da Petrobras. Ele é presidente de tudo, que, aliás, merece pela sua capacidade e competência que todos nós conhecemos. Pode continuar. Professora Beatriz, pode continuar. Então, retomando a discussão, o debate em torno dessa questão, o debate público em torno dessa questão, tem que considerar o grande marco do Estado democrático de direito. Eu não vou me estender aqui, até porque não é o caso, não é nem uma questão de tempo, mas não é o caso, não há propriedade nisso, sobre qualquer definição de Estado democrático de direito, mas lembrando apenas que o que distingue esse Estado democrático de direito, que eu vejo como algo em construção, é um processo político cotidiano, do qual participam todos nós como agentes dessa construção, é algo que basicamente se diferencia do Estado policial. Por uma razão: no Estado democrático de direito, também o Estado, ou aqueles que realizam alguma atividade relacionada aos poderes do Estado, legislativo, judiciário, poder executivo, também se submetem às mesmas regras válidas para todos os cidadãos. Diferente do Estado policial, em que um grupo, uma cúpula, manda e os demais, os subordinados, obedecem. Acho que esse referencial é muito importante para a gente começar a travar essa discussão. Ou seja, nós temos no horizonte um referencial de maturidade política, de cidadania, dado pelo Estado Democrático de Direito, que nos apresenta também um outro referencial, que é o regulador social, aquele que deve predominar numa sociedade dessa característica, que não é o estímulo das ações ou da obediência às ações pela ameaça do castigo, da pena criminal, mas pela responsabilidade pessoal e pela alteridade, pela importância das ações, tendo como referencial os direitos do outro. Eu estou colocando isso como um pano de fundo, ou mesmo, mais do que isso, como um referencial para esse debate, porque essa visão muda completamente as nossas decisões no campo de criminalização da droga. Nós sabemos que, por exemplo, estava comentando com o senador Aloysio aqui antes do início do nosso debate. Pois não, senador? Ah, sim, perdão. Sim. Eu estava... Aloysio é de São Paulo. De São Paulo, perfeito. Foi um engano absolutamente ingênuo. Agradeço a correção. Eu comentava, então, com o senador Antônio Carlos, que a Argentina, a Corte Constitucional Argentina, a Corte Suprema Argentina, já se definiu, já decidiu pela inconstitucionalidade do uso, tomando como referencial esse referencial que é inafastável, que é a questão da liberdade individual,
a questão das ações praticadas na esfera da liberdade pessoal, da intimidade. Esse é um referencial importante, do qual o discurso tradicional do penalista sempre procurou escapar ao explicar a presença da criminalização do porte para uso, criminalização que é feita, inclusive, de maneira ambígua, oblíqua, né? Da seguinte forma: não se pune o uso. O que se pune é trazer consigo, portar, trazer consigo para tal finalidade. Ou seja, aqui o núcleo da punição não é o uso em si. O uso em si seria uma finalidade específica que apenas serve para distinguir uso ou consumo de tráfico. Mas não se pune o uso. Esse discurso hoje já não pode soar mais convincente. Porque, a despeito dessa forma oblíqua, né, enviesada, nós sabemos que o que se está punindo é exatamente o uso, até porque o consumo pessoal, até porque se o dito objeto jurídico, chamado objeto da proteção do direito penal, é saúde pública, o que, em último caso, em última análise, se quer evitar, esse é o discurso da proibição, é a disseminação da droga, ou seja, que ela chegue ao seu consumidor final. Até porque é uma coisa sem sentido, não tem lógica a gente pensar que o tráfico é punido em si mesmo. Quer dizer, não existe sentido em punir a atividade comercial se ela não tem como referência a ponta que é a do consumo. Portanto, esse argumento hoje já não pode soar como convincente. E os próprios defensores dessa forma de criminalização admitem que o que se pretende proteger, nesse caso, é a saúde pública. E o grande paradoxo dessa discussão toda é que, em nome de uma abstrata saúde pública, hoje em dia, né, o proibicionismo, na sua prática violenta, na sua prática geradora de exclusão social, sobretudo por meio da prisão, tem produzido cadáveres, ou seja, pessoas que morrem em nome dessa bandeira, dessa guerra que é a guerra ao tráfico, não é? Eu vou finalizar minha fala, não quero tomar mais do que o tempo que me foi concedido, mas eu gostaria de trazer também um outro referencial para esse debate e que também tem um recorte constitucional e que agora diz respeito ao direito penal propriamente dito. A atividade legislativa é importantíssima nesse terreno, porque juízes e polícia atuam segundo a programação que o legislativo faz no campo criminal. A gente pode dizer, em criminologia, a gente diz que a criminalização primária é uma programação criminalizadora. Portanto, a palavra do parlamento e uma atuação, uma decisão do parlamento por revogar esse projeto criminalizador é o mais importante para frear esse processo. E qual é a mensagem para o legislador? O legislador, no Estado Democrático de Direito, também se submete às normas constitucionais. E o sistema penal constitucional é um sistema penal mínimo. O direito penal não pode existir como superdireito penal. Ao contrário, o direito penal é de última ratio, ou seja, é um direito mínimo que deve intervir naquelas situações absolutamente necessárias. O legislador está vinculado a esse mandado constitucional. Significa dizer que, quando é criminalizada uma ação que corresponde ao que a maioria das pessoas em sociedade, ou que uma grande massa de cidadãos pratica, ou uma grande massa de cidadãos que não pratica, mas tolera, ou não censura essa prática, quer dizer, o direito penal não está autorizado a entrar nesse terreno e criminalizar. Essa é uma outra razão. Essa é uma outra razão de ordem constitucional,
né? Esse direito penal é, nitidamente, um direito penal antidemocrático, né? Eu queria apenas, para terminar, e agora é a última frase mesmo, numa das pesquisas que fizemos aqui pela Universidade de Brasília, junto ao sistema de justiça e às várias criminais especializadas aqui do DF, nós percebemos um dado que eu acho, entre outros, mas um dado importante a ser trazido para análise, para submeter a vossas excelências, senadores, é o seguinte: verificamos em um ano de atividade das 4 varas especializadas em drogas aqui de Brasília, nós verificamos que dos 680 processos que geraram condenação, sentença condenatória por tráfico, nesses 680 processos, 98,77% desses processos dizia respeito a um volume de drogas equivalente a até 10 quilos. 98%, ou seja, quase 99% da totalidade desse processo se referia a um volume de droga, e aí somadas várias drogas, né, ilícitas, ditas ilícitas, como maconha, cocaína, e principalmente maconha, cocaína e crack, 10 quilos. Uma das conclusões a que a gente chega é que o sistema de justiça tem consumido recurso público e tempo, algo que é extremamente precioso para todos nós, para criminalizar indivíduos por conta de um resultado quantitativo, vamos dizer assim, insignificante como esse. Isso faz a gente refletir sobre a eficácia, né, os efeitos concretos dessa criminalização sobre uma outra camada de pessoas que, pelo proibicionismo, acabam, e pelo tráfico, acabam entrando num processo de inclusão social pelo dinheiro, pelo capital. E também faz a gente pensar que, entre esses traficantes, uma grande parte não poderia ser identificada, nem só como traficante, nem só como usuário, porque são pequenos traficantes usuários. E esse é um outro problema da legislação brasileira, que não faz nenhum tipo de diferença entre esses que a gente pode chamar de varejistas da droga, né? Os vendedores de Avon. Enfim, Avon, eu estou dizendo no sentido dos varejistas, né? Aqueles que vendem. Bem, enfim, são essas as rápidas provocações e colocações que eu queria trazer para o nosso debate. Muito obrigada a todos pela atenção.